prazer também estar com jornalistas, porque Moçambique é conhecido por ter tido uma geração de jornalistas bastante boa, que desde a década de 70 fez um trabalho muito, muito bom no jornalismo e que foi formando novas gerações, e hoje temos novas gerações de jovens jornalistas muito promissores. Então é sempre um prazer estar com os profissionais da mídia, até porque o trabalho que vocês desempenham é um trabalho fundamental para a formação das populações, para a difusão de informações e para a constituição de uma sociedade mais informada, mais esclarecida, mais democrática. Portanto, isto é um serviço público que vocês fazem de grande responsabilidade. E então, eu quando vi este tema de questões de desenvolvimento de comunidades e mídia, eu comecei a refletir sobre os próprios conceitos em si, desenvolvimento, comunidades e mídia, que são conceitos tão frequentemente utilizados que eu preferi fazer uma reflexão sobre os próprios conceitos, o que é que isso realmente significa, porque eu próprio às vezes também tenho dúvidas. Então, comunidades, o que são comunidades? Vou começar por comunidades. Afinal, o que é que são comunidades? Todos nós usamos o conceito de comunidades. Isto é usado em análises académicas, é analisado nos discursos jornalísticos, políticos e nos textos jurídicos. A Lei de Terras fala em comunidades, vários instrumentos jurídicos falam em comunidades, mas o que é que isso significa? Normalmente este conceito é usado sobretudo quando nos referimos a contextos rurais ou periurbanos, portanto áreas que já estão inseridas em contextos urbanos, mas estão ainda completamente ruralizadas em termos de acesso a infraestruturas, em termos de estradas, por aí fora. A verdade é que este conceito vulgarizou-se a partir da década de 90, num cenário de neoliberalismo, num cenário de descentralização do Estado e de incapacidade do Estado de estar presente ao nível da base e de necessidade de descentralização e dar responsabilidade às pessoas. Então, a nível global, não é só em Moçambique, passou-se a usar o conceito de comunidades. Só que este conceito tem vários problemas. Por um lado, imagina que aquelas comunidades são fixas e estáticas. Aquilo que nós designamos de comunidades, na verdade, significam as pessoas que naquele momento em que nós lá estivemos, por acaso estavam ali. Porque a população está sempre em movimento. Uma das características da população rural, historicamente, é o facto de estar sempre em mobilidade. Em migrações sazonais, para pequenos trabalhos assalariados, desde o tempo do chibalo, desde o tempo do mineiro moçambicano, por aí fora, até mais recentemente. A verdade é que a população está sempre em movimento, estrategicamente à procura de pequenos rendimentos. Aquilo que nós chamamos de comunidade é uma população que por acaso naquele dia estava ali naquele sítio. Mas muitos nem são dali, estão lá só de visita, muitos por acaso não estão, mas poderão vir a estar. Então, quando se fala em consultas comunitárias, levanta-se logo este problema. Nas consultas comunitárias há pessoas que não são dali naquele momento, ali estão, e outras que dali são, mas que naquele momento lá não estão. Depois, não capta as múltiplas pertenças dos indivíduos. Os indivíduos não têm uma identidade de pertença única, precisamente porque estão sempre em deslocação. Uns estão ali, mas não são dali. Então podem ter identidades de pertença a outros locais. Podem ser, portanto, que vivem em Maputo uma parte do tempo, outra parte do tempo estão lá no terreno, na comunidade. Então há essa questão. Depois, os próprios limites geográficos entre as comunidades nem sempre são consensuais e frequentemente estão sob disputa, né? Até porque, por causa destas migrações, dos vientes, dos não vientes, dos que estavam primeiro, dos que chegaram depois, até por causa de muitos reassentamentos que foram feitos no âmbito dos aldeamentos coloniais, das aldeias comunais e por aí fora. Por fim, as comunidades não são homeostáticas, não são funcionais, não são harmoniosas.
estão frequentemente marcadas por hierarquias económicas. Os donos da terra, sobretudo em zonas de maior penetração do agronegócio, onde há mais trabalhadores ganho-ganho e assalariados. Portanto, há uma forte diferenciação social entre os que são já agricultores emergentes ou donos de meios de produção e os que não são. Políticas, os que fazem parte de um partido, os que fazem parte de outro partido, e em momentos eleitorais isto é um assunto. Clânicas, portanto, há diferentes clãs mais antigos, mais recentes, há reconfigurações de poder, quando mudam os regimes, houve reconfigurações de poderes, e isto reflete-se depois nas tensões locais. E quando alguém de fora chega à comunidade, não tem conhecimento deste turbilhão de conflitos que são silenciosos, que não passam cá para fora, mas que existem ali, que são invisíveis e que só ao fim de alguma presença no terreno conseguimos captar. E as ONGs e os académicos, os investigadores, quando chegam ao terreno, passam muito de raspão. Falam com o líder, mas captam apenas uma interpretação do problema, mas não a realidade profunda. E depois, e este é o maior problema que eu tenho com o conceito de comunidades, é que a mim, de alguma forma, parece-me que está em continuidade com o conceito de indígena. E daqui a pouco vou explicar um pouco mais, porque nós quando falamos, nós não falamos de comunidades urbanas, falamos de condomínios, falamos de moradores, falamos de cidadãos. Eu não falo da comunidade do meu prédio, falo do condomínio. Mas lá no campo já falo de comunidades. Como antigamente se dizia o indígena lá no mato e o assimilado na cidade. Como hoje estamos a manter duas lógicas de cidadania. Uma cidadania urbana que acede à justiça, que acede à escola privada, que acede ao centro de saúde privado, que acede aos mídias, que acede ao exterior, e uma outra cidadania rural, sem acesso à educação, à saúde, à justiça, e recorre à justiça comunitária, recorre ao médico tradicional e por aí fora. Quando falamos em desenvolvimento, que é o segundo grande conceito, as ferramentas de desenvolvimento rural não são muito mais do que aquelas. Está aqui o Dr. Valá, que percebe mais deste assunto que eu, mas eu tentei sintetizar as principais. Normalmente, quando falamos em desenvolvimento, estamos a falar de políticas macroeconómicas, temos aquelas ferramentas do Orçamento de Estado, as políticas monetárias, a política fiscal e aduaneira. Temos a necessidade de construção de infraestruturas, acessos, irrigação, eletrificação, telecomunicações, feiras, por aí fora, serviços de investigação, de extensão rural e não só, de saúde, de educação, parques de máquinas, silos. É preciso pensar em fatores de produção, sementes, fertilizantes, mecanização, portanto, esta tecnologia, os mercados, mas acima de tudo, é preciso pensar também numa questão política e não pensar o desenvolvimento numa questão meramente funcional. O desenvolvimento, existem muitos livros sobre estas questões onde isto está sintetizado, mas depois, na hora da verdade, o desempenho de um governante não depende tanto do seu conhecimento destas ferramentas, mas das pressões a que ele está sujeito. Um governante é um indivíduo que tem que gerir pressões, tem que gerir lobbies dos grupos que o apoiam, dos grupos que não o apoiam, e então o governante gera relações, gera pressões, gera interesses. E tem que fazer alianças. E naturalmente que ele vai ser mais sensível perante os grupos de pressão mais fortes, com associações mais fortes, com mais capacidade de lobby, né? E então, quais são os grupos, os movimentos sociais mais organizados? São essencialmente grupos urbanos. Portanto, é a CTA, são os sindicatos, são as associações profissionais, são as ONGs, são os mídias, e estes grupos são essencialmente urbanos. Portanto, estão próximos das capitais provinciais ou muito maputizados, inclusivamente. Têm muito mais acesso
aos financiamentos, às agências de desenvolvimento internacional, às embaixadas, ao exterior, e por essa forma conseguem pressionar muito mais facilmente. Por fim, e queria agora falar sobre as várias dinâmicas de cidadania que existem. Nelson, por favor. Então, temos duas realidades que não é de agora. Isto é um problema estrutural da sociedade moçambicana, de longo curso, que vem do tempo colonial e que não é fácil inverter no mandato. É impossível no mandato isto ser invertido. Portanto, isto aqui é um fenómeno, isto aqui é algo que precisaria de gerações para se mudar. Então, temos contextos urbanos onde as pessoas normalmente são designadas, inclusivamente nos mídias, nos relatórios académicos, nos discursos políticos de senso comum, de cidadãos, de condóminos, de habitantes, de moradores. Nos contextos rurais estão as comunidades. De um lado, há acesso à informação, a escolas técnicas privadas de maior qualidade, internacionais, aos mídias. Do outro lado, predomina o analfabetismo. A taxa de analfabetismo no campo continua bastante elevado, não obstante os esforços que foram feitos nas últimas décadas. Mas predomina o ensino rudimentar, e isto, o ensino escolar, o ensino primário, rural, neste momento é um problema muito grave, muito sério. E acho que era importante pensarmos nisto, porque isto vai ter implicações muito fortes a curto e médio prazo. Depois temos o acesso à justiça e ao Estado de Direito de um lado, depois temos a justiça comunitária e o neopatrimonialismo. Ali predomina o dono da terra que tem uma interpretação da cidadania e da realidade que muitas vezes difere daquela que é a representação, que é a postura da própria Constituição. Ele entende-se como dono da terra, não é? E isto é tão mais evidente quanto a distância em relação a Maputo, que representa também a distância em relação ao Estado de Direito. Depois temos uns grupos mais próximos dos centros de decisão, outros mais afastados dos centros de decisão, logo sem capacidade de lobby. Temos uns mais associados com capacidade de pressão, outros sem essa capacidade, ou quando se formam é sobretudo em associações informais, poupanças, rotativas, produtores, muitas vezes induzidos por apoios externos que surgem, apoios, associações religiosas. De um lado, existem ações de lobby e de pressão muito fortes, marchas, motins, greves. Vejam, por exemplo, o impacto que tiveram as greves, ficaram chamadas de greves do pão e greve, portanto, em 2008 e 2010, o impacto que isto teve ao nível das políticas públicas, por exemplo, da política monetária e, por exemplo, na concessão de subsídios. O governo, a partir de 2008 e 2010, começou, nos anos seguintes, a governar, sobretudo, para as cidades, no sentido de conter a insatisfação urbana, precisamente por causa da maior capacidade de pressão dos grupos urbanos, ao contrário dos grupos rurais, que estão dispersos, não estão organizados, não têm acesso à informação, não têm capacidade de influenciar políticas públicas, teriam através do voto, mas, na verdade, depois, quando há eleições, a situação depois também é mais complicada, depois não aparecem os editais, depois tem aquela confusão toda que a gente conhece. Portanto, daí surgem as tais políticas e urban bias. Portanto, são políticas que são enviesadas para favorecer os indivíduos com mais capacidade de pressão, que são os países, que são os indivíduos urbanos. O último slide, se faz favor, Nelson. Obrigado. Então, onde é que entram aqui os mídias? Os mídias têm aqui um papel muito importante no acesso à informação e ao conhecimento. Portanto, de emancipação das populações, de um veículo de participação sociopolítica do cidadão. Portanto, existem, hoje em dia, muitas iniciativas da Civilinco, do Cercalacani, de muitas organizações
que existem espalhadas pelo país que promovem o cidadão repórter, o cidadão que tem como mecanismo apresentar os problemas no contexto onde o jornalista não tem acesso. E de participação em linhas abertas, é um veículo de formação de uma opinião pública esclarecida. Esclarecida é uma palavra muito importante aqui, portanto, informada, e não atrás de mitos, mas fundamentada, e que consiga pressionar os policymakers e que consiga constituir um veículo de pressão capaz de reequilibrar as forças sociais. Isto é extremamente importante para tornar uma sociedade mais integrada, mais, acima de tudo, é aqui em causa a unidade nacional. A unidade nacional para mim é isto. Para mim é a capacidade de todos poderem participar num processo de reequilíbrio das forças. Isto faz parte da democracia. Isto é algo com o qual nós devemos viver pacificamente. Não é? E podermos comunicar, participar e reequilibrar as forças sociais, porque as forças sociais são assim, são mutáveis, são feitas de jogos políticos e havendo canais institucionais de participação, é um veículo para reduzir formas violentas de participação. E é um desafio que neste momento estamos a sentir em várias zonas do país, infelizmente. Portanto, acima de tudo, isto fortalece uma sociedade democrática e um Estado de Direito e o papel dos mídias é muito importante. E não é por acaso que é um mecanismo de consolidação da democracia.